do que a gente já falou no domingo passado. Para quem estava a lembrar, quem não estava, pelo menos tem uma ideia, né? Então o título está ali, né? O que estamos fazendo com o Evangelho hoje. João 8,32, o que diz lá? O que diz em João 8,32? Vamos, pode abrir, quem achar aí, lê bem alto para todo mundo saber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? É o versículo base aí do que a gente está falando. Nós falamos rapidamente sobre nomes de igreja, né? Não vou parar para a gente não perder tempo com isso, que já foi. Falamos sobre algumas coisas que têm sido feitas nas igrejas, né? Coisas bem estranhas. Vimos uma frase aqui, né, de uma pessoa falando sobre cristianizar os cristãos. 2 versículos importantes aí, né? Não vos conformeis com este século, ou seja, não adquiram a forma deste mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. E depois ali, cuidado que ninguém vos venha enredar com vãs filosofias, né, sutilezas, conforme tradição de homens, que é o que tem acontecido hoje. Nós vimos também aqueles textos ali, né? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Errais porque não conhece a Escritura. E lá embaixo, o meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento, não é? E nós falamos um pouquinho sobre como deveria ser. Por que está acontecendo tudo isso nas igrejas de uma forma geral? Se é que a gente pode até chamar de igreja o que tem acontecido aí, né? Não pode nem chamar de igreja. Mas falta isso aí, falta a hermenêutica básica, falta interpretar o texto da forma correta, né? Quem esteve aqui vai lembrar que a Melissa participou falando sobre como que funciona na área jurídica. Também tem hermenêutica, né? Tem que ter uma interpretação correta da lei. Não é interpretar como... O juiz não pode interpretar conforme ele quer. O advogado não pode interpretar o que ele quer, mas é o que está escrito. É o que está escrito, certo? E agora, continuando, o que devemos fazer, né? A gente viu o que estamos fazendo. Então, o que a gente deve fazer? O pastor já fez a introdução ali, muito legal, né? O que a gente deve fazer? Orar e pregar, evangelizar, né? De graça, né? Tá fácil de fazer. A sua vida é uma pregação. Aquilo que você vive já é uma pregação. O Evangelho, vamos ler todos juntos ali? O Evangelho... Né? Paulo fala isso lá em Gálatas, né? O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Vamos fazer uma dinâmica aqui bem rápida, vamos aproveitar que tem bastante gente, vai ser legal. Vamos fazer 2 filas, tá? Uma fila aqui, ó. Vamos levantar, uma fila aqui e outra fila aqui, ó. Né? Então, uma parte vem para cá, faz uma fila aqui, e uma turma faz uma fila aqui, ó. Vamos lá, todo mundo, vamos lá, gente, levanta aí, todo mundo. Vamos tirar a ferrugem do joelho aí. Ela vai fazer o gesto que chegou nela, tá? Qual foi o gesto que chegou na senhora? Faz aí. Como é que você começou, Luzinete? Faz aí. Como é que você começou? E o que mais? Entendeu? Foi bem mais completo. Qual que era o texto que você queria ensinar para todo mundo da fila? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Parabéns. Pode sentar. Obrigado. Senta aí, nós vamos explicar isso aí. Agora, chegou aqui na frente, quem foi a última pessoa? Foi a Luísa? A Luísa vai ficar em pé e lê, por favor. E conhecereis a verdade vos libertará. Chegou certinho aqui na frente quando a Luísa leu? Hã? E por que aqui não chegou certinho? O que aconteceu? Hã? Oba-oba, gostei dessa expressão. Comunicação foi ficando pelo caminho. O que mais? Faltou estar escrito, não é? Você percebe como que acontece uma mudança? E a Yerosnet, ela foi muito criativa porque ela fez assim, né? A palavra libertará. Agora que a gente sabe, ficou tão fácil, não ficou? Mas quando chegou aqui na frente, chegou o quê? Estou lavando a mão, né?
Por quê? Primeiro, vocês não tiveram tempo. Eu comecei a, né, vamos, vai rápido, passa rápido, tem que terminar rápido, e aquela coisa, e se perdeu. Aí você percebe o grande risco, o grande perigo das revelações assim alheias. Não, porque eu recebi uma revelação, aí passa para o irmão passa para outro irmão, que passa para outro irmão, quando chega lá, chega outra coisa completamente diferente. Né? Você quer sentar para cá, ô Júlio, por favor? Ou você vai precisar sair? Senta para cá, por favor. Ah, tá, desculpa. Mas não, fica aqui, ó. Aqui tá fresquinho, ó. É porque daí fica mais fácil para eu me concentrar aqui, entendeu? Obrigado. O que acontece? O meu tio ficou sabendo que um amigo dele lá no Nordeste, lá no Ceará, se matou, colocou uma espingarda na boca e atirou na boca com a espingarda. Isso foi a notícia que chegou pro meu tio. Aí meu tio foi passear lá no Nordeste, está lá andando. Quem que ele vê na rua? Um cara que se matou. Oh, você não se matou? Não, não me matei não. Mas como é que essa história chegou lá em São Paulo desse jeito? Não, eu fui limpar a espingarda, aí passei lá um produto lá e o negócio não secava, eu pus perto do fogão de lenha para secar mais rápido. Aí a espingarda disparou, eu esqueci de tirar a pólvora. Ela disparou e o tiro, pá, pegou no telhado. Olha a mensagem que chegou aqui, que ele pôs a arma na boca e se matou. Olha como que muda. Olha como que muda. Uma vez, eu tinha vindo para São José na casa da minha avó e a gente morava em Caraguá. Aí, um amigo da minha mãe falou assim, estava todo mundo conversando, e falou assim, morreu um menino atropelado, parecido com o Emerson. Só que a vizinha... Esqueci disso. A vizinha não ouviu o parecido, né? Ah. Daí espalhou pro bairro todo. Aí chegou no ouvido da minha mãe. E naquela época não tinha celular, não precisa... Minha mãe pensou que eu tinha morrido aqui e veio para cá desesperada. E era um parecido comigo. Olha pra você ver. Né? Então chegou para a mãe dele que ele tinha morrido atropelado. E era um menino parecido. Olha que loucura. Então a gente percebe o quanto é importante o fato do estar escrito, de você mostrar o que está escrito. Quando você, é óbvio que você está pregando, você não está com a Bíblia ali na mão, na hora, tal, você vai citar um versículo bíblico, mas sempre que possível, você mostrar na palavra. Uma coisa é eu falar para a pessoa, outra coisa é eu pegar um texto bíblico e mostrar para ela. Se a pessoa achar ruim, você fala assim, ó, vai achar ruim com Deus, briga com ele, porque foi ele que escreveu, foi ele que falou. Então é algo realmente muito importante, o fato, né, de estar escrito. Mateus 4, 7 e 10, eu mencionei na aula passada, é a parte que Jesus vai enfrentar ali a tentação. Pensando de uma forma muito prática, você acha que Jesus precisava citar a Bíblia para o diabo? Precisava? Não precisava. Jesus podia só fazer assim, ó, e o diabo desaparecia da frente dele e acabou. Você entende? Mas por que então que Jesus fez isso? A cada tentação foram três respostas. Jesus sempre começa assim, está escrito. Aí na segunda tentação, está escrito. Na terceira tentação, Jesus fala o quê? Está escrito. Por que ele fez isso? Por que Jesus fez isso? Hã? O que vocês acham? Se ele não precisava fazer? Para ensinar para nós. Jesus fez um monte de coisas para servir de exemplo para nós. Jesus gastava um tempo enorme, não é gastar, é investir, né? Ele investia um tempo enorme em oração. Pode falar, irmã. Sim. Também, a questão da persistência. Mas você percebe então que ele fala assim, está escrito, está escrito, está escrito, para alertar para nós que a revelação, ela está o quê? Está escrita. Entendeu? Então, tome muito cuidado. Eu não vou afirmar que não existe algo sobrenatural, que Deus pode revelar para alguém e tal, pode acontecer. Mas não é regra. Entenda isso, não é regra. Se acontecer, é particular seu. Se aconteceu com o meu irmão aqui, é particular dele.
não é regra. Ele não pode chegar aqui na frente da igreja e falar assim, olha irmãos, Deus revelou um negócio agora, tal, e já começar a montar uma doutrina, que é assim que começam essas portas que a gente vê por aí, de coisas absurdas. Porque alguém teve um sonho lá, e Deus falou para a mulher uivar igual um cachorro, e a mulher começou a uivar, e formou uma igreja dos cachorros loucos lá, você entende? Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, está escrito isso? Vamos ver, Jesus mandou abrir uma igreja e ficar uivando? Vamos achar. Se tiver, eu vou fazer. Você entende? A grande questão é essa. Está escrito? Eu lembro uma vez que alguém chegou para um amigo lá da igreja do Monte Castelo e falou para ele assim, olha irmão, Deus está revelando, não sei o que lá, não sei o que lá. Falou alguma coisa para ele, falou assim, ó, amém, gostei da sua mensagem, mas eu vou esperar Deus mostrar para mim diretamente. Na hora que Deus falar comigo, aí, você entende? Porque tem coisas que a gente sabe que é da emoção humana, é da carne humana. Tem um vídeo que você pode até, quiser procurar na internet, você vai encontrar lá, é absurdo, de uma missionária que ela vai numa igreja e ela fala assim, você irmão, você vai casar com essa irmã aqui? Ela fala, mas eu sou casado com ele. Você entende? Aí ela ficou, nossa, você vai morrer. Né? Você imagina a confusão que isso gerou dentro da igreja. Você entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso. É assim que começa essas doutrinas malucas. É assim que começa. Com revelação estranha. Com interpretação de coisa que o texto não disse. Alguém pegou lá, vocês lembram da reportagem, passou até no Fantástico. O camarada falou assim, não, eu li o texto aqui, ó. Vai lá e adultera com ela. Lembram disso? Aí o repórter, que não é cristão, falou assim, peraí, mas aqui não é a palavra adúltera? Não é adultera, é adúltera. Acho que o senhor leu errado. Quer dizer, nem leu, o cara sabia direito. Não que o fato dele ler, não saber ler não é problema, porque tem pastor analfabeto que dá de 10 a 0 aí. A questão é, ele nem entendeu o que ele leu e fez um ato totalmente absurdo, baseado no quê? Num erro de interpretação e usando a Bíblia como loteria, porque ele faz assim, né? Ele vira assim, bota o dedo, vai lá e adultera com ela. Aí pronto, foi adulterar com a mulher, porque estava no texto. Teve um irmão que catou aquela parte da Bíblia lá de Jó, quando ele sai lá de Sodoma e Gomorra, ele vai com a mulher e as duas filhas. A mulher olha para trás, vira estátua de sal. Aí ficam as duas filhas. O que as duas filhas fazem depois? Vocês lembram? Vamos bebedar o nosso pai, porque nós estamos no meio do deserto aqui, não tem homem nesse lugar, nós vamos morrer sem dar continuidade para a nossa geração, dormiram com o pai e ficaram grávidas. Aí alguém chega para o pastor, um camarada com a Bíblia, fala assim, pastor, eu vi aqui que eu posso dormir com as minhas filhas, porque está na Bíblia. Você entende? O cara estava argumentando com o pastor que ele poderia dormir com as filhas porque está na Bíblia. Mas pastor, está aqui na Bíblia. Irmão, isso está errado. Não, pastor, Deus não castigou Jó. Ló, Deus não fez nada com as moças. Não castigou elas também, quer dizer que está permitido. Está na Bíblia. Você entende o perigo? Como é que eu interpreto a Bíblia? Como que se interpreta a Bíblia? Vamos lá, me ajudem aí. Como que interpreta a Bíblia? Vou pedir para você falar no microfone aqui. Ó. Não precisa de mais nada, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você A Bíblia resposta na interpreta. própria Bíblia. Exatamente. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se eu estou com dúvida num assunto, eu tenho que ler de capa a capa para saber o que a Bíblia inteira trata daquele assunto. Eu não posso pegar um texto isolado e achar que aquilo formou um conceito sobre aquele assunto. Tem que estudar. Exatamente. Então eu tenho que pegar do começo ao final, o que Deus fala sobre isso? Olha, aqui aconteceu isso, tá bom, mas Deus aprova isso, vamos ver? Aqui é proibido, aqui é proibido, aqui é proibido. Aí você vai achar 30 textos falando que não pode fazer isso, que está errado, que é pecado. Você percebe? Porque se for assim, aplicar só aquele trecho que te conveniente, né? Aí vai acontecer igual lá, o rapaz lá que vendeu o terreno, não é? Como é que é o nome dele? Que falou lá para os apóstolos, não, eu vendi o terreno, está aqui o dinheiro todo. Ananias e Safira, né? O marido e a mulher. Ele chega lá, vendi o terreno, está aqui o dinheiro todo, tal.
Aí você vai mentir para o Espírito Santo? Morreu. Imagina se o pastor Jonas implantar esse ministério aqui. Mentiu, morreu. Não vai sobrar ninguém, gente. Eu sou o primeiro a morrer. Você percebe? É muito difícil, porque não é assim que funciona. Tem que pegar a Bíblia inteira. Oi? Texto e contexto. O que está acontecendo naquela época? Por que era assim? Exatamente, né? Então, textos usados com visão errada. Exatamente. Então, assim, você vai pegar um monte de argumento, um monte de coisas que as pessoas usam de textos isolados. Textos que falam uma coisa específica de uma situação e a pessoa usa encaixando em outra coisa. Nós cometemos alguns erros nesse sentido. Você quer ver um que a gente comete? É normal. Nós, crentes, cometemos esse erro, de uma forma geral. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Esse texto é para crente ou para não crente? Para não crente. Esse texto é para crente. Sabia? Olha para você ver. A gente comete essa falha. Por quê? Porque a gente não olhou o contexto inteiro. Porque é um trecho de uma carta, Jesus falando para uma igreja. Olha aqui, igreja, eu estou na porta batendo. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. É como Jesus fala assim, vocês me colocaram para fora da igreja. Vocês estão fazendo o que vocês querem. Você entende? A gente usa isso para evangelismo? Até pode usar. Mas desde que você entenda a que contexto pertence. E você pode aplicar numa situação de evangelismo. Então, uma coisa é você ler, entender, interpretar. Outra coisa é aplicar. Só existe uma interpretação. Agora, tem várias aplicações. Eu posso até usar no evangelismo? Até posso. Não tem problema. Mas tem o contexto em que está inserido aquilo. Pode falar, pastor. Quando diz que o pastor ou líder da igreja, ele deve ser marido de uma só mulher. Como isso deu polêmica? O que o texto quer dizer, ser marido de uma só mulher? Significa que ele pode ter uma mulher de cada vez? Não, eu só tenho uma. O texto estava se relacionando a uma monogamia, não é? Uma monogamia. O texto estava liberando para divorciar, casar, desde que você só tenha uma mulher. E olha que tinha muitos líderes e até pastores que entraram para outra linha. Então é o texto fora do contexto que gera um pretexto, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Foi como você encerrou a aula do domingo passado, com a hermenêutica, né? Sim. Então todo líder e todo estudioso da Bíblia, ele precisa de ter hermenêutica, né? E depois saber como aplicar a hermenêutica à Bíblia. Exatamente. Valeu, pastor, obrigado. Então vocês percebem o quanto que é importante saber o que está escrito, entender, interpretar, pesquisar. É assim que surgem essas seitas malucas, esses conceitos malucos, porque são de coisas humanas, emoções humanas, de ideias humanas, e a pessoa esquece de perguntar para Deus, de olhar, Deus, mas o que você está dizendo aqui? Vamos entender? Vamos ler? Vamos pegar o contexto inteiro? Não é? Isso é importante. Vamos ler lá? O Deus... Ok? O Deus deste século cegou o entendimento. As pessoas, às vezes você olha assim, e eu penso muito nisso, como que a pessoa pode se dar ao ridículo de fazer algumas coisas que a gente vê nessas imagens que está na internet e tal.
cenas assim absurdas, como que a pessoa se sujeita àquilo. Mas aí a Bíblia responde, porque o Deus desse século, que é o diabo, ele cega o entendimento mesmo, as pessoas ficam cegas. E essa imagem aí, ela é interessante, porque ela mostra aqui, né, o cara vendado aqui guiando os outros. Quer dizer, lembra daquele outro texto? Cego guiando cego? Tem um texto que fala isso. Cego guia de cegos. E esses líderes dessas seitas, dessas falsas igrejas, são isso. São cegos guiando cegos. E alguns não são nem cegos, alguns são bandidos mesmo, né? Alguns são realmente estelionatários aplicando golpe. Existem ferramentas psicológicas que eles usam, coisas que a psicologia, a psiquiatria conhece bem, e eles usam essas ferramentas. Existem várias ferramentas de manipulação de pessoas, manipulação de massa, hipnose, tem uma série de coisas que eles utilizam. Outro dia eu estava vendo um médico, que ele é especialista na área de hipnoterapia, né, ele usa a hipnose para tratar pacientes, e ele mostrando imagens de igrejas, de pastores que usam a mesma técnica para manipular os membros da igreja. Absurdo isso. E ele mostrando, tá vendo aqui, ó, isso aqui eu uso no meu consultório. Ó. Olha o que ele vai fazer agora. Olha agora o que ele faz. Ele vai mostrando. E é terrível. Manipulando as pessoas. Pode falar, irmão. Só um minutinho, o Adilson fala daí da dona Francisca. Exatamente. Exatamente. A pessoa tem o poder de manipular mesmo. Pode falar, irmã. Sim. Então tome muito cuidado de verdade. Eu fui uma vez quando eu era bem jovem, eu acho que na época eu devia ter uns 11 para 12 anos de idade, mais ou menos. A minha avó fazia parte de uma igreja desse estilo, e ela me convidou para ir, e eu acabei indo, porque era minha avó e tal, né? A gente quer agradar a avó, e fui junto. E a pessoa leu lá um texto e começou a falar outra coisa. Eu era moleque, eu tinha 11 anos. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, mas não é possível. Ele leu lá o texto, lá, sei lá, faz de conta que ele leu o texto lá da cura do cego e começou a falar sobre marido e mulher, sabe? Sobre relacionamento conjugal. Então, duas coisas completamente opostas, dois assuntos totalmente diferentes. E eu criança, eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada, não é possível. Ele leu uma coisa e está falando outra. Aí daqui a pouco começou a hora do testemunho, todo mundo dando testemunho, mas tinha uns testemunhos assim muito furados, sabe? Umas coisas assim muito estranhas. Você, o cara está dando testemunho porque ele quer aparecer lá na frente. Ele não quer falar porque Deus fez alguma coisa, mas porque ele quer falar que ele é o cara. Você começa a perceber isso. Então, e eu era criança e eu comecei a ver isso. Mas vai voltar nesse texto aqui de novo, olha lá. O Deus deste século, o diabo, ele cega mesmo. E nós temos, então, como o pastor acabou de ensinar na aula anterior, temos que fazer com que as pessoas percebam essa verdade. A nossa vida tem que mostrar isso. As pessoas vão chegar em você e vão perguntar. É muito interessante, isso acontece comigo muito. E eu dou glórias a Deus por isso. As pessoas chegam, às vezes, para me perguntar coisas que eu nem esperava. Pessoas que eu nem espero, que eu nunca imaginei. A pessoa chega e faz uma pergunta para mim. E eu vou sentar, vou conversar, vou esclarecer. Alguns eu puxo conversa, eu pergunto também. Eu tenho curiosidade de entender como é que funcionam algumas coisas. Mas é interessante você
entender isso aí, perceber que as pessoas estão cegas com relação à verdade. Então, elas precisam conhecer a verdade para ser libertas, então, dessa cegueira, que é a verdade que vai libertar. O que significa evangelho? A palavra evangelho significa o quê? Boas novas, né? Boas notícias. Esse é o significado da palavra evangelho. A gente vive numa época e num mundo em o que se vende é o quê? O que vende mais no jornal? Más notícias, né? É raro você pegar o jornal e o repórter fala assim: hoje temos uma boa notícia, porque o sol está brilhante e a lua está cheia, e hoje teve isso de bom e aconteceu isso de bom. Você já viu um jornal assim? Eu nunca vi. É notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, aí fala uma notícia boa, o Corinthians ganhou, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, São Paulo perdeu, notícia ruim. Você entende? Porque o que vende é notícia ruim, notícia boa não vende. Mas nós temos a boa notícia. E você chegar para a pessoa e falar assim: está sabendo da boa notícia? Imagina, usa essa estratégia. Eu já fiz isso, é muito legal. Você chega para uma pessoa assim que gosta de história e tal, né? Você fala assim, faz de conta que é o Júlio, né? Ô Júlio, tá sabendo da boa notícia? Aí o Júlio, nossa, quem ganhou na loteria? Quem que... Sabe, ele vai ficar curioso. Cara, tem uma notícia sensacional. Aí ele vai ficar aguçado. Mas não te contaram ainda? E ele está curioso, né? Mas ninguém falou para você, você não viu ainda? E a pessoa curiosa, aí você fala, Jesus te ama, ele morreu por você. Essa é a notícia boa que eu queria te falar. Você percebe? É legal você ter essas estratégias. Você pode brincar com alguém que você tem amizade, você tem intimidade. Brinque dessa forma. É uma brincadeira e ao mesmo tempo você está alcançando para o Evangelho. Ou então você... Tinha uma coisa que a gente usou durante um tempo no Monte Castelo, a gente usava 2 pontos de interrogação assim, ó. Aí a pessoa perguntava assim, o que é esse ponto de interrogação aí? Você quer saber mesmo? A pessoa já ficava assim, né? Não, eu quero saber. Posso te fazer 2 perguntas? A pessoa já fica assim, não, então pode fazer. A primeira pergunta, presta atenção, hein? Você pode usar isso. Primeira pergunta, se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Aí tem gente que vai falar assim, tenho certeza. Você já deduz que ela entende o plano da salvação, né? Você já vai deduzir isso. Muita gente vai dizer assim, não tenho essa certeza. Aí eu falo assim, então eu vou fazer a segunda pergunta. Você gostaria de ter essa certeza? Teve gente que falou para mim assim, mas é possível ter essa certeza? Olha que legal. Aí você pode falar de Jesus para a pessoa. É uma abertura, é uma forma de você abordar o tema de evangelismo. Então é muito interessante. Existe um livro, né, que chama Igreja, Forma e Essência. Eu pus só a palavra aqui, ó, forma e essência. Não tem a ver com a foto, tá? É só para separar mesmo. Forma e essência. O que é forma, o que é essência? Eu posso evangelizar de várias formas. Você percebe? O pastor deu várias dicas. Na aula passada, o pastor também deu algumas dicas. Se a gente pensar no que a nossa denominação faz, tem várias formas de evangelizar. Tem várias maneiras. Mas o que eu não posso perder é o quê? A essência. Eu não posso perder a essência. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque nessa de tentar novas formas, existe um risco muito grande de você contaminar a essência. Você começar a deturpar a essência do Evangelho. Você entende? Então tem gente, por exemplo, não entenda que eu estou criticando a pessoa que usa tatuagem, mas eu critico a forma como foi feita. A pessoa se converteu e pôs um negócio bíblico enorme aqui nas costas, porque ele falou assim que é a forma dele de evangelizar. Ele anda sem camisa mostrando. Você entende? Eu acho que fugiu um pouquinho da essência. Pode falar, pastor. Uma das coisas que levam esses pregadores a mudar a essência do Evangelho é o dinheiro, é o lucro, né? Entrou dinheiro, não importa se vai alterar ou mexer com a essência. Aí se vende mesmo, né? Aí eu até me lembrei de uma coisa engraçada, porque nós estamos numa época de pet shopping, que cachorro hoje tem tudo, né? Sim. Aí eu vi uma notícia essa semana de uma celebridade aí, que vai deixar
toda a herança dele para uma cachorrinha. Vocês viram essa notícia? Viu? Hã? E uma gatinha, né? Vai deixar todo o dinheiro. Aí eu me lembrei de uma senhora, isso eu não sei se é verdade, uma senhora que disse que ia fazer a mesma coisa, ia deixar toda a herança dela para um cachorrinho. E aí o cachorrinho morreu. Aí ela pegou o cachorrinho e falou, não, ele vai ter que ter um sepultamento digno. E procurou uma igreja. O pastor estava lá e disse, pastor, eu quero que você faça o sepultamento do meu cachorro, faça um culto. O cachorro falou, não vou fazer. O pastor falou, não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer um culto para cachorro? Sepultamento para cachorro? Não, de jeito nenhum. E ela estava desconsolada. Aí, ela olhou assim, do outro lado da rua, tinha uma outra igreja. O pastor falou, olha, atravessa a rua, vai lá naquela outra igreja lá, quem sabe o líder de lá faz. Ela pensou, falou, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer tantos $1000 para ver se ele faz o sepultamento do meu cachorrinho. Aí o pastor olhou para ela e disse, o cachorrinho da senhora é convertido? Muda a essência, aí muda a essência. Exatamente. O senhor fez lembrar do Alto da Compadecida, vocês já assistiram? É igualzinho. Essa questão de forma e essência, é mais ou menos por aí a questão daqueles carnaval de crente que tem por aí? É uma coisa que tem acontecido. Então, assim, eu não quero criticar o que o pessoal tem feito, porque algumas coisas até dão certo, mas eu fico muito com o pé atrás com a questão da essência. Você começa a fugir da essência, né? Ela citou aqui o exemplo do carnaval agora, que tem agora bloco evangélico, tem escola de samba evangélica, né? Tem um monte de coisa assim. Eu acho extremamente complicado esse tipo de coisa, né? É uma coisa que, assim, eu não acho legal. Eu acho que a gente pode fazer isso sem precisar estar lá, né? Ou estar lá de uma outra maneira, de uma outra forma. Nós, por exemplo, fazemos um trabalho aqui na igreja, o pastor, né, começou há muito tempo, que é distribuir água no cemitério. Nós não temos essa cultura, até porque a gente entende que a pessoa, o que está ali é só a matéria mesmo, nós não temos essa cultura de ir lá no cemitério, conversar com quem morreu e tal. Mas tem gente que tem. E nós não vamos lá para apoiar esta cultura, mas fomos lá para apresentar o Evangelho. A gente leva a água como um pretexto de apresentar o Evangelho, né? A água é só uma ferramenta, mas a gente não perdeu a essência. Então tem que tomar muito cuidado. Isso é algo assim bem perigoso, né, que algumas igrejas têm feito. Eu mostrei essa foto aqui porque eu gostei muito dessa ideia. É uma ideia que a gente poderia até fazer um dia em algum lugar, talvez até aqui no bairro mesmo. Está vendo esses balões de coração aqui, ó? Essa igreja, ela foi fazer um trabalho evangelístico numa cidade pequena, que ainda não tinha uma igreja evangélica ali atuante, assim, uma igreja de peso, vamos dizer assim, né, uma igreja séria. E eles falaram assim, não, vamos fazer um trabalho inicial nessa igreja, a gente quer começar uma igreja nessa cidade. E eles então espalharam esses corações aqui, ó, tá vendo? Tem uma vareta e tem um cartãozinho aqui, ó. Nesse cartãozinho eles colocaram um convite. Falou assim, olha, alguém que gosta muito de você quer ter um encontro com você hoje à noite e tal, e não sei o quê. E fizeram um culto ao ar livre numa praça da cidade lá. Eu achei bem bacana a estratégia, porque daí o pessoal vai passando, vai pegando, as crianças pegam, levam para casa. Eu sei que eles conseguiram divulgar isso na cidade inteira. Muita gente foi de curiosidade. As pessoas ficam curiosas, o que vai acontecer, o que é isso? Imagina uma cidade pequena, né? Aí monta lá palco, montaram banda e tal. Foi algo extraordinário, achei muito bacana a ideia. Então você vê, eles conseguiram fazer uma coisa de uma forma bem diferente, bem inusitada, né? Deixaram a cidade até mais bonita. Eles têm uma delegacia assim que eles encheram de coraçãozinho na frente da delegacia, né? E o pessoal ia passando, ia pegando. Então foi muito legal. Deixaram a cidade até mais enfeitada, mais bonita. E as pessoas ficaram curiosas. E foi uma aglomeração de pessoas na praça gigantesca, por causa de uma estratégia simples que eles fizeram. Como diz o pastor, essa aí foi quase de graça. Não foi de graça, foi quase de graça. Cada um contribuiu um pouquinho, ali um balãozinho com um cartãozinho de convite. E aqui tem Atos 8, 26 a 40. Pela foto aqui, vocês conseguem imaginar que história que é essa? Já matou lá, né? A história de Filipe e Eunuco.
certo? Como é que é essa história? O Filipe estava lá na cidade, evangelizando, certo? Aí o Espírito Santo fala para ele ir para onde? Quem lembra da história? Vai para onde, Filipe? Quem lembra? Vai para o deserto, né? Vai lá para um... Mas peraí, senhor, estou aqui, ó, está todo mundo aqui, a cidade movimentada, o senhor mandou eu para o deserto. Ele questionou Deus? Hã? Ele questionou ou não? Ele não questionou, ele foi. De repente você está aqui na igreja hoje, né? O irmão Thales. Ô Thales, você vai lá para o Paraná. Mas senhor, mas tá bom aqui, senhor, que isso? Por que o senhor mandar para o Paraná? Né? Deus mandou para o Paraná. Deus pode mandar você para um monte de lugar, pode me mandar para outros lugares. Você percebe? Que são oportunidades. A Patrícia já era para ter saído de onde ela está trabalhando hoje, ela não saiu ainda. E aí ela falou assim, porque Deus tem um propósito para ela lá, e ela já entendeu, ela já sabe por que ela está lá. Você percebe isso? Você tem que estar sintonizado. O seu dia a dia, o seu viver, o seu trabalho é uma desculpa para você pregar, entenda isso. Ô Emerson, eu vou dizer uma coisa que não sei se você sabe ainda, você não é engenheiro, sabia? Você não é engenheiro. Você está lá disfarçado de engenheiro. Você entende? Você percebe? Você não é professor, Denis. Você está disfarçado de professor. A nossa vida é um disfarce. Por quê? Aonde você estiver e para onde Deus te mandar, é para você pregar. A Val vai trabalhar onde, Val? Eu vi no grupo lá, na prefeitura, não é? Vai fazer um período de tempo lá, 2 anos, não é isso? Por quê que Deus está mandando ela fazer isso lá? Será que é para ir lá e fofocar, falar de novela? É para isso? Hã? Não, você pode se divertir, pode se divertir. Eu ia agora embora, já ouvi ficar lá com minha mãe. É. Eu ia lá sozinha, né? E de repente eles me chamaram. É. Tinha outro plano. Ela tinha outro plano, você percebe? Então você fala assim, não, mas eu não trabalho, não faço nada, já sou aposentado, eu fico em casa o dia inteiro de boa. Eu tenho certeza que você tem um vizinho, você tem alguém na padaria, o caixa do supermercado, tem um monte de gente que você faz contato todo dia. Você tem funcionário ou não tem funcionário, você sempre vai ter pessoas que você vai ter contato. Você percebe que você não está à toa onde você está? Essa é a questão. Eu luto e eu sofro muito com isso. Deus me leva para um lado, me leva para o outro, me leva para o outro. E cada hora eu estou mudando. Eu até gosto de mudança. Nesse momento eu estou passando por uma fase complicada no meu trabalho. Está bem tenso, está difícil. Está extremamente estressante. Tem dia que eu vou para casa assim, hoje eu vou pedir conta. Tem dia que eu vou para casa assim. E no caminho, o Espírito Santo fala assim, não, você não vai pedir conta. Você entende? Você não vai, você vai ficar. Então, é assim que Deus trabalha. Eu tenho certeza que o Filipe não queria ir lá para o deserto, tenho certeza. Mas ele não questionou, ele não arrumou o problema, ele foi. Amém. Exatamente. Ué, a Bíblia fala que uma alma vale mais que o quê? Quanto vale uma alma? A Bíblia explica isso. Qual é o preço de uma alma? Está na Bíblia. Vale o quê? Vale mais que o mundo inteiro. Se o Ricardo alcançou 2 pessoas lá, você pensa bem, o Ricardo vai chegar lá no céu, Deus pergunta lá para o Ricardo, e aí? Quantos que você evangelizou na terra? Quantos que você trouxe para cá? Oh Deus, desculpa, só consegui trazer 2. Né? Talvez ele até pense assim, né? Eu estou imaginando ele, aquele jeitão dele assim, ó, só deu para trazer 2. Aí Jesus fala assim, dá uma olhadinha para trás, essa fila que está aí, ó. Porque aqueles 2 que você trouxe, evangelizou mais 2. E os 2 evangelizou mais 2, e mais 2, e mais 2, e mais 2, e formou uma fila gigantesca. Você percebe? Gente, o Filipe, ele evangelizou quantos lá na carruagem?
Eunuco. Talvez o piloto da carruagem lá tenha escutado assim, se converteu também, mas ficou quietinho lá, porque é subordinado e tal, né? Mas ele levantou assim, a mão bem quietinho, assim, eu aceito também, né? Mas lá evangelizou o eunuco. Agora, esse eunuco, quantos que ele alcançou? Vocês têm noção? Vocês já pesquisaram na história quanta gente esse cara alcançou? Uma nação inteira. Você percebe? Senhor, eu vou deixar esse monte de gente aqui para evangelizar um cara lá no deserto? Porque esse cara lá no deserto vai alcançar uma nação inteira. Você entende isso? Então não tenha medo, não tenha vergonha, fale. Se você alcançar um, ótimo. Fique tranquilo. Não é você que vai convencer, é o Espírito Santo que convence. Você tem a missão de falar, de pregar, de fazer, de viver, de ser. Você tem que ser cristão. E você vai alcançar as pessoas. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos colocou nos locais onde nós vivemos e trabalhamos, e estudamos e atuamos à toa. O Senhor nos envia para os lugares mais diversos e não é à toa. Como o pastor acabou de nos ensinar nessa primeira aula, e podemos também continuar tendo essa mesma visão, que a tua igreja tenha essa visão clara na sua mente, que cada um de nós possa entender nitidamente que nós temos uma missão que é pregar o Evangelho, que o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa vida, ela está em segundo lugar. Em primeiro lugar, vem fazer a tua vontade. E a consequência de fazermos a tua vontade é que nos faz prosperar, nos faz ter uma vida bem-sucedida. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.